seja bem-vindo você que está assistindo essa live ao vivo, seja bem-vindo você que está assistindo a reprise, eu não sei que horas são aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre estratégias para você se diferenciar como enfermeiro, se destacar como enfermeiro. Eu quero ajudar você a ser o enfermeiro além do que você sonhou, e é por isso que eu tô aqui hoje. Olha só que legal. Eu fiz uma enquete no meu Instagram pessoal, quem não me segue, procura aí, sheila.sharon.enf. Eu fiz uma enquete lá no perfil, perguntando qual seria o tema ideal, sobre o que vocês queriam que eu falasse nessa live de hoje. E deu um empate. Ai, foi tão ruim. Eu coloquei 3 temas que eu falei, não vai empatar. Acabou que 2 empataram e eu resolvi fazer live a semana inteira, então olha só. Vão ser 4 lives seguidas. A gente teve ontem uma live importante falando sobre... o que era? Nem lembro qual era. Gente, eu tô péssima da memória. Fiz uma live ontem. Vou fazer essa hoje falando como você pode se destacar como enfermeiro. Importante, aproveita que a gente tá aqui nesse bate-papo enquanto o pessoal chega e chama os amiguinhos aí, convida todo mundo. É só clicar aqui, ó, e mandar um aviãozinho. Amanhã eu vou falar sobre como liderar pessoas difíceis, que foi o que empatou com o tema de hoje, que é como se destacar como enfermeiro, né? Empatou. Ei, Annelise, tudo bem? Seja bem-vinda. Tem colegas aqui, tô vendo que já tem um monte de gente chegando, tem coleguinhas aí que são alunos, que bonitinho que vocês estão aqui. E aí, depois de amanhã eu vou falar sobre o terceiro tema, que é... Então, peraí, organizar essa bagunça aqui. Hoje eu vou falar sobre como se destacar como enfermeiro, que foi o tema que empatou com o de amanhã, que foi como liderar pessoas difíceis. E na outra semana, ou no outro dia, na quinta-feira, eu vou falar sobre como você pode conquistar o respeito e a admiração da sua equipe. No final das contas, todas essas lives vão ser úteis, então não perde não. 19h57 eu vou estar aqui a semana toda falando com vocês, tá bom? Eu quero começar o conteúdo, sejam bem-vindos todos que estão aqui, mas eu quero começar o conteúdo porque eu prometi que essa live vai demorar só meia hora. Meia hora, hein? Ei, idoso valiosa, minha querida, tá aí também, que bom. Ó, vamos lá que eu quero começar o conteúdo porque a gente tem que terminar essa live em meia hora. Existem 3 comportamentos que você precisa ter, ou atitudes que você precisa desenvolver, para que você seja um enfermeiro destacado dos outros. Hoje o que a gente tem é um monte de enfermeiros sendo formado todo ano, saindo todo mundo. Ah, isso, Annelise, que meu anjo, obrigada. Onde eu fiz sobre engajamento de equipe, olha isso, minha cabeça já não é mais a mesma. Vamos lá. O que a gente vê é um monte de enfermeiros sendo formado e caindo de paraquedas no mercado de trabalho sem preparação nenhuma para liderar equipes, para gerenciar equipes de enfermagem. E o que acontece é que as instituições hoje elas estão buscando enfermeiros que saibam liderar equipes, que saibam gerenciar pessoas e coordenar serviços, porque a tendência é que o enfermeiro não vai demorar muito, mas a tendência é que o enfermeiro assuma a gerência do cuidado, assim como é nos países mais desenvolvidos, em que a enfermagem tem um papel mais representativo. Então, o que vai acontecer nos próximos anos? O enfermeiro ele vai começar a ser o gerente do cuidado, vai começar a ser responsável por gerenciar a equipe de cuidado ao paciente. E eu estou falando da equipe multidisciplinar. É por isso que a gente tem que correr e se capacitar para ser um enfermeiro diferenciado. Eu falei, quando a gente começou aqui, que todo dia, toda semana, a gente recebe de paraquedas enfermeiro, e eu recebo muita mensagem aqui sobre isso, tá? Pedindo vaga, nossa, é muita coisa. Toda semana tem enfermeiro pedindo emprego, todo semestre tem enfermeiros sendo formados, o número só aumenta. Isso é bom, mas ao mesmo tempo tem um lado negativo. Então, você precisa saber como se destacar, independente de você estar procurando emprego ou não, porque o que vai acontecer nos próximos anos só vai acontecer com uma pequena parcela da população da enfermagem. Eu vou repetir isso para depois você não ficar na fila do arrependimento infinito falando que eu não avisei. Vou repetir. O que vai acontecer nos próximos anos com a enfermagem não vai caber os enfermeiros que não estiverem com as 3 habilidades que eu vou comentar aqui nessa live com vocês hoje. Então vamos lá para a primeira. Você precisa desenvolver algumas habilidades para conseguir se destacar dos restos dos enfermeiros que estão caindo de paraquedas
e que não tem um grande diferencial. O primeiro ponto é você descobrir qual é o seu diferencial. O que você tem e que te diferencia das outras pessoas. De repente é uma matéria que você mais gosta na faculdade, de repente é uma facilidade de relacionamento que você tem com as pessoas, de repente é o seu jeito de fazer humor quando você está em equipe, e você certamente tem uma característica que é única, e essa característica você precisa estar ciente de qual ela é para usar isso ao seu favor. Então, o primeiro ponto, descubra qual é a sua principal característica, a sua característica única, o seu talento único, porque ele pode ser útil no seu processo de destacar-se como enfermeiro. Segunda coisa, né? Segunda possibilidade de se destacar é quando o enfermeiro tem visão. Olha só, eu vou fazer um gesto aqui que eu nem deveria, mas é só para que você consiga entender. Às vezes a gente fica bitolado e olha só para os problemas, sabe? O burrinho de carga que só olha para o problema. Pois é, às vezes a gente olha só para o problema e a gente perde a capacidade de uma visão sistêmica. A visão sistêmica é aquilo que você consegue, aquela capacidade que você pode desenvolver de ver o todo, de enxergar além do que está acontecendo. Se você quer ser enfermeiro, que não é um enfermeiro comum, que é um enfermeiro de destaque, você precisa desenvolver essa habilidade. A gente fala muito no curso Leader Coaching sobre focar no problema versus focar na solução. O enfermeiro comum, o enfermeiro normalzinho, ele foca no problema. Já o enfermeiro Leader Coach, ele foca na solução. Não importa o que aconteceu, como aconteceu no momento. Isso pode ser analisado depois. Mas no momento a gente tem que pensar na solução, resolver o problema e depois analisar quais foram as causas, causa raiz e blá blá blá, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, o enfermeiro precisa ter essa visão sistêmica e o foco na solução, para que ele consiga se distanciar do que está acontecendo, enxergar, ver aquele caminho como um caminho adequado ou não. Existe uma expressão que eu gosto muito, muito mesmo, assim, eu acho que eu devo ter escrito ela em algumas aulas já, e eu uso ela muito na minha vida, que é a seguinte: a gente não consegue ver a floresta se a gente estiver dentro da floresta. Faz sentido para você? A gente só consegue ver a floresta se a gente estiver fora da floresta. Quando a gente está dentro, a gente só consegue ver as árvores ao nosso redor. A gente não consegue ver se aquilo é ou não uma floresta. E faz um pouco de conexão com o que eu falei aqui, que o enfermeiro precisa desenvolver. Uma vez que você desenvolve a visão sistêmica, você consegue estar fora da floresta e ver o todo. Daí fica mais fácil você conduzir as mudanças que precisam ser conduzidas, implantadas no seu serviço. Você consegue gerenciar comportamentos que estão inadequados antes dele causar problemas para sua equipe. Você consegue se relacionar de forma correta e de forma a aproveitar esses relacionamentos com pessoas que podem te ajudar no futuro, podem contribuir para o seu crescimento no futuro. Isso tudo é você ter visão sistêmica. É você estar por fora, olhando de fora, para conseguir ter uma visão do todo e se direcionar e saber se o seu direcionamento está correto ou não. Faz sentido? Entenderam essa parte da visão aí? É uma habilidade essencial. E o enfermeiro que tem essa visão sistêmica, ele não se prende a picuinhas, a coisas, aos desafios menores, aquelas coisinhas pequenas, corriqueiras do dia a dia, porque ele consegue enxergar lá na frente. Então fica mais fácil até de superar os desafios. Faz sentido para você? Manda coração aí para mim se você tá entendendo o que eu tô falando. Se faz sentido, senão eu volto e falo de novo, tá? Outra coisa que você pode fazer para se destacar como enfermeiro é melhorar a sua postura profissional. Às vezes, eu entro em alguns grupos de enfermagem no Facebook, sei lá, mais no Face, né, que quase não tem. E eu fico chocada com alguns comentários que a gente encontra nos posts lá. São enfermeiros que falam mal da profissão, que falam mal da instituição que trabalham, que falam mal dos colegas. São enfermeiros que não têm um comportamento condizente com o cargo que eles ocupam. O que eu consigo pensar é somente que aquele enfermeiro não entende o poder que ele tem, não entende o quanto ele é valioso. E aí, no fundo do meu coração, eu acabo sentindo pena daquele colega. A postura profissional tem a ver com o quanto você se enxerga e se reconhece como alguém de valor.
Uma vez que você altera a sua postura, modifica o seu comportamento para alinhar com o que as pessoas esperam de você em relação ao que você é como profissional, as pessoas, inclusive, que não te conhecem, passam a te respeitar muito mais. E eu vou usar essa mesma dica aqui na aula de amanhã. O enfermeiro, para conquistar a equipe, para lidar com pessoas difíceis, precisa ter uma postura diferenciada. Quando você se porta de forma inadequada, não vai ser as outras pessoas que vão te tratar de forma diferente, né? Eles vão te tratar da mesma forma como você está se portando. Então, a postura do enfermeiro, ela precisa ser diferenciada. Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa, coleguinha. Você não é qualquer um. Você é o enfermeiro. Você é o enfermeiro do setor. Você é o líder daquela equipe. Você é o responsável por aquele serviço. Não esquece que você tem todo esse poder. Não esquece que as pessoas esperam que você se porte de forma adequada. E quando você cai a ficha de como você pode fazer a diferença e você se porta de forma adequada para fazer a diferença, as pessoas ao seu redor começam a te reconhecer como um profissional de excelência. Então, quer se destacar como enfermeiro? Desenvolva a postura adequada para o seu cargo, desenvolva a postura adequada para a sua profissão. A gente fica lutando lá nos grupos do Facebook, dá uma tristeza ver aqueles comentários lá, mas eu entendo, tá? É difícil. Enfermagem não tá legal, o salário é ruim, carga horária, blá blá blá, Dilma, petróleo, tanto de coisa ruim acontecendo aí, mas é muito fácil terceirizar a culpa, né? A responsabilidade pelas coisas que acontecem e pela forma como a sua carreira está sendo conduzida. Difícil mesmo é assumir que você não está estudando, que você não está se capacitando, que você não tem a postura adequada, que você na verdade não é um profissional que vale a pena ser contratado. Enfim, não vou falar disso aqui não. Eu me empolgo falando de postura porque eu fico revoltada com as coisas que eu vejo. Cara, faz 5 anos de faculdade, sai de lá falando da enfermagem, eu não largou a faculdade antes, mas enfim. Deixa eu respirar e vamos voltar para o foco do tema aqui. Então, postura profissional é essencial para que as pessoas te respeitem, para que você seja reconhecido como um enfermeiro diferenciado. Enquanto você tiver a posturinha de mimimi, de reencontrar culpados o tempo inteiro, de se excluir da responsabilidade, de não assumir o seu papel, as coisas não vão caminhar. E o pior, você não vai ser reconhecido como um profissional que é destacado, que é diferente. Então, eu já dei 3 dicas para vocês que querem se destacar como enfermeiro. A primeira, encontre o seu talento único, o seu potencial, o que te diferencia das pessoas. Existe alguma coisa. Se não existir, se você não sabe ainda o que é, continua procurando, porque não tem como não existir. Todo mundo tem isso. Segunda coisa, mantenha a postura adequada. Não foi nem nessa ordem, né? Deixa eu ver aqui a colinha. Segunda coisa é manter a visão. Tenha uma visão sistêmica de tudo que acontece. Não foque no problema, foque na solução e saia da floresta para ver a floresta. É mais ou menos isso. E a terceira dica foi: mantenha a sua postura adequada, condizente com o cargo que você ocupa. Você não é um réis mortal mais. Uma vez que você terminou, concluiu a faculdade de enfermagem, você é um profissional da saúde, você é um profissional enfermeiro e você precisa se portar, se ter a postura adequada para que as outras pessoas te reconheçam como um profissional diferenciado. A Aninha tá falando aí, já tô íntima, Ana, Aninha agora virou. Vamos assumir o protagonismo na nossa profissão. Sim, nossa, eu adoraria fazer uma live inteira sobre isso. Sexta tá vago, né? Acho que sexta-feira eu vou falar sobre isso, sobre protagonismo. Por quê? Porque a gente precisa parar de mimimi, parar de colocar a culpa nos outros e descobrir o quanto a gente é incompetente em muitas coisas. E aí eu tô falando de incompetente no sentido de falta de competência mesmo, tá? Vou falar sobre isso, Ana, na aula, live de sexta. E aí, por fim, para você se destacar e ser um enfermeiro diferenciado, você precisa estar se capacitando. Coleguinha do meu coração, não tem jeito, não vai ter jeito, não tem jeito. Não adianta mais fazer só a faculdade, não adianta. Não adianta mais fazer 2, 3, 4 pós-graduações e não colocar em prática. Não adianta mais você não desenvolver as habilidades que são necessárias para o que você quer fazer ou para o que você está fazendo. A capacitação do enfermeiro, ela deve ser contínua.
Existe uma coisinha bem legal que eu ensino para os alunos do curso Líder Coach, para os cursos de liderança, que é um conceito de evolução permanente consciente. É você olhar para si mesmo, identificar quais são as suas falhas, quais são as suas deficiências, e trabalhar em cima disso para melhorar aquele comportamento. Então vamos lá. Faz de conta que eu descubro que eu sou péssima em punção venosa e eu estou trabalhando numa UTI. Normalmente as pessoas na UTI precisam de acessos venosos e normalmente as veias deles não são muito boas. Eles estão com uma patologia um pouco mais complicada, né? Hipovolemia, enfim, vários fatores. Daí, se eu estou trabalhando numa unidade de terapia intensiva e eu não tenho a habilidade de punção venosa, o que eu preciso fazer? Urgentemente, eu preciso me capacitar em relação a esse procedimento. Simples assim, simples assim. A gente acaba esquecendo que tudo que nós fazemos tem uma importância, certo? Tudo que a gente faz tem importância e que tudo que a gente não faz tem uma importância de repente maior ainda. O conceito de evolução permanente consciente é aquele em que você percebe em si os seus pontos de melhoria e busca se aperfeiçoar naquilo que te falta. Ai, Sheila, eu tô querendo fazer uma pós-graduação, qual que você indica? Eu morro de rir quando chega essa pergunta pra mim, porque eu não indico nada, depende, o que você quer fazer da sua vida, o que você quer ser quando você crescer, você vai querer trabalhar em quê? Quais são as habilidades que você vai precisar desenvolver para fazer o que você quer fazer? Isso é evolução permanente consciente, é você saber onde você quer chegar e trabalhar, desenvolver as habilidades para chegar naquele lugar que você determinou. É você conscientemente se capacitar para desenvolver as habilidades que você precisa neste momento. Vamos supor que você seja um enfermeiro que assumiu uma equipe bem difícil. A gente vai falar disso amanhã, tá bom? A live de amanhã. Seguinte dessa aqui. Mas vamos supor que você recebeu foi promovido. Você foi promovido e assumiu uma equipe bem difícil, o enfermeiro saiu de lá e o pessoal não está satisfeito. Vamos fazer de conta que essa situação aconteceu com você. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Você vai sair de lá e fazer um curso de punção venosa? Não vai adiantar. Não é isso que eles esperam de você. O ideal é você sair de lá e realizar cursos na área de desenvolvimento interpessoal, de aprimoramento interpessoal, para que o seu relacionamento com essas pessoas seja o mais amigável possível, para que vocês consigam de fato ser o líder que eles esperam. Sheila, mas eu não sei quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Aí agora eu chego num ponto importante. Esse é um ponto fundamental e que todo enfermeiro que quer se diferenciar precisa trabalhar, precisa estar atento. Se você não sabe o que te falta, eu não sei nem o que te dizer, assim, fica muito difícil te ajudar. Mas calma aí, porque tem um jeito. Existe uma ferramenta que chama Roda de Competências. Essa ferramenta, para quem é aluno no curso Líder Coach, está lá disponível para vocês. Essa ferramenta ajuda você a realmente perceber o que te falta diante do que você precisa fazer. Nos exemplos que eu dei lá, eu dei vários exemplos de uso dessa ferramenta, eu até ensinei a como usar. É uma ferramenta de coaching, tá? Eu ensinei até como utilizar ela junto à sua equipe para você identificar pontos de melhoria da equipe. Olha que legal. Com base nessa ferramenta, você identifica os pontos de melhoria da sua equipe e cria os treinamentos que vão surtir efeito. Evolução consciente, permanente consciente. É você identificar o que falta e suprir aquela necessidade. Sheila, eu não sei como identificar quais são os meus pontos de melhoria. O feedback está aí para isso. O feedback é outra ferramenta e essa é gratuita. Você não precisa fazer meu curso? Precisa. Mas você não precisa fazer um curso para saber receber feedback. É só você pedir para as suas pessoas, né, para as pessoas que estão ao seu redor e tentar identificar o que te falta como líder. A Márcia está falando uma coisa legal aqui, ó.
nós somos observados todo o tempo, dar excelentes exemplos e com humildade nos capacitar sempre, exato. A gente é observado o tempo todo, então as pessoas esperam que você tenha um comportamento, que você tenha uma gama de conhecimentos, que você tenha uma postura diferenciada, que você tenha um comportamento diferenciado e para isso você precisa estar o tempo todo em evolução permanente consciente. Identificar quais são os pontos de melhoria, focar no desenvolvimento daqueles pontos de melhoria e ir vencendo um inimigo de cada vez. Sheila, mas eu preciso mudar muita coisa. Vamos lá, segue o conselho da minha avó. Um inimigo de cada vez, tá? Você vai focar em um problema, uma deficiência sua, realizar o treinamento e ficar bom naquilo. Depois você vai focar em outro e assim sucessivamente. Ah, mas eu preciso muito melhorar minha produtividade, curso de produtividade. Ah, mas eu preciso muito, eu acho que falta muito minha comunicação. Eu preciso desenvolver a minha comunicação, não consigo falar em público, eu sou tímido, enfim. Preciso melhorar minha comunicação. Curso de comunicação. Não é fazendo um monte de curso de pós-graduação, acumulando diploma, que você vai ser reconhecido como um profissional diferenciado. É focando naquilo que você precisa desenvolver. Faz sentido isso para vocês? Me fala aí se tá fazendo sentido ou se eu pirei, tô louca, falando bestagem aqui para vocês. Eu coloquei no meu perfil pessoal uma enquetezinha perguntando se vocês sabiam o que é soft skills. Alguém sabe? Me fala aí se sabe o que é soft skills. Coloca um sim. Sim, se sabe. Se não sabe, coloca um não. E enquanto vocês vão votando aí, escrevendo aí, deixa eu te explicar o que é. São as habilidades que você... São as habilidades... Não vou falar não, vou deixar para falar sobre isso numa outra live, que é bom que vocês venham, senão a gente vai entrar em outro. Aí, Thaís, desculpa que você não sabe, mas eu vou deixar para falar sobre isso numa live com vocês. Sheila também não sabe, eita, tô preocupando porque tem muita gente que não sabe. Mas só para resumir, de forma bem superficial, soft skills são as habilidades que você precisa ter. Ai meu Deus, ninguém sabe, só uma. Vamos lá, eu vou fazer uma live sobre isso. Soft skills são as habilidades que você precisa desenvolver para conseguir desempenhar com sucesso suas funções. E aí aqui a gente está falando de... Não, pesquisa, Annelise, eu coloquei no meu perfil lá, a Ana tá falando que vai pesquisar. Eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Eu vou deixar anotado aqui e eu aviso vocês. Mas é porque é importante. Então, essas soft skills são as habilidades interpessoais que você precisa desenvolver para exercer as suas funções, as suas atribuições. Quer ver um exemplo? De que adianta você ser o líder da equipe se você não consegue se relacionar bem com as pessoas? De que adianta você ser o líder da equipe se você não consegue gerenciar os conflitos dentro daquela equipe? De que adianta você ser o líder da equipe se você não consegue se colocar no lugar do outro? Então, existem algumas habilidades que são essenciais para você exercer o seu papel de liderança junto à sua equipe. Conhecendo quais são as soft skills, né? Quais são as habilidades necessárias para o seu cargo, fica mais fácil você desenvolver identificando no que te falta. Hoje, se eu fosse fazer hoje, talvez eu faria. Não sei se eu faria, eu acho que eu faria sim. Mas eu não preciso, mas eu faria um curso de comunicação. Mas eu não precisaria, estou aqui me comunicando com vocês, não tenho problema em falar ao vivo aqui para não sei quantas mil pessoas e fazer palestras e tudo mais. Não é uma habilidade que me falta neste momento e para o que eu preciso. Agora, se eu fosse fazer... entrar para trabalhar, por exemplo, numa clínica cirúrgica, eu ia precisar desenvolver algumas habilidades para estar lá executando ali as minhas atividades. Eu não tenho mais as habilidades assistenciais de uma clínica cirúrgica, porque tem milhões de anos que eu não trabalho lá. Então, a evolução permanente consciente é justamente você saber o que você precisa desenvolver e focar naquilo. Vou recapitular tudo que eu falei nessa live de forma bem resumida e direitinho e organizada, tá bom? Vamos lá. Para você se destacar como enfermeiro, é necessário que você aprenda ou descubra qual é o seu talento único, a sua habilidade única, aquilo que te diferencia das outras pessoas, e aí você vai usar isso ao seu favor. É importante que você desenvolva a visão sistêmica, que é a visão do todo, e não só do problema, não só do momento, para conseguir, inclusive, direcionar as suas ações para alcançar objetivos maiores. É necessário também que você se capacite o tempo inteiro para que as pessoas te confiem no que você fala, no que você faz,
para que você desenvolva as habilidades necessárias para as etapas da sua carreira. Então, quando você formou, tinha algumas habilidades que eram necessárias. Não sei em que ponto da sua carreira está hoje, se você está hoje, mas certamente existem habilidades que precisam ser desenvolvidas agora, e é isso que é a evolução permanente consciente. E também é necessário que você tenha postura diferenciada. Se você mantém a mesma postura de quando você saiu da faculdade, ou de quando você era técnico de enfermagem, ou de quando você era um adolescente birrento lá, que eu não sei se você foi, mas provavelmente, dificilmente as pessoas vão te reconhecer como um profissional diferenciado. Então, todas tudo que eu falei aqui é o primeiro passo. Tipo assim, isso aqui que eu falei é o que começa, é o que você deveria focar hoje para se tornar um profissional diferenciado. Sheila, mas é muito difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Sheila, mas eu acho que eu não consigo. Consegue sim, eu vejo todo dia dezenas de alunos nossos aqui que não tinham não tinha essa consciência, não tinha essa preocupação, desenvolvendo as habilidades devagarinho. Não precisa correr não precisa ser afobado, não precisa desesperar não. É devagarinho mesmo que a gente consegue ir degrau por degrau evoluindo na nossa carreira. Você não vai acordar amanhã e pá, virou um enfermeiro diferenciado. Não é assim. Se você é um enfermeiro diferenciado hoje, provavelmente não é pelo que você fez ontem, é pelo que você fez sei lá, semanas, meses atrás. Então, se você começar a modificar hoje o seu comportamento, seguindo essas dicas que eu dei aqui, essas 4 diquinhas que eu dei aqui, daqui a em médio e longo prazo, o seu reconhecimento, ou melhor, a identificação das pessoas em relação à sua pessoa profissional já vai estar diferenciada, já vai estar modificada. E as pessoas vão te reconhecer como um profissional diferenciado. Por que existem enfermeiros que ganham R$ 1.500 e existem enfermeiros que ganham R$ 15.000? Exatamente por causa dessas 4 coisas que eu falei para você aqui. Então, se você não anotou, terminando a live, pega papel e caneta e assiste de novo para anotar. Porque por causa essas 4 coisas que eu falei aqui, definem inclusive o seu salário na instituição. Definem inclusive se você vai ser contratado na instituição que você gostaria ou em qualquer uma, porque está precisando arranjar um emprego, não tem jeito, tem que trabalhar. Isso é o que diferencia os enfermeiros comuns dos enfermeiros diferenciados que as instituições correm atrás, que as instituições fazem proposta, tá? Essas 4 habilidades aqui. Então agora eu te entreguei de bandeja o que você precisa fazer para ser um profissional diferenciado, reconhecido e requerido pelas instituições para que você possa fazer ainda mais a diferença diante de tanto das nossas equipes quanto dos nossos pacientes, enfim, para que você seja o enfermeiro que você sonhou ser lá quando você fez sua inscrição no vestibular e passou pelo perrengue dos 5 anos de faculdade, tá bom? Eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui, porque eu me empolgo falando e não vejo comentários, mas eu volto aqui agora para dar uma olhadinha. A Ana falou, não adianta fugir da responsabilidade dos conhecimentos a serem adquiridos inerentes a elas, justamente. Gente, não tem jeito. Não tem jeito de não se capacitar. Se você achou que você ia terminar a faculdade e não precisava estudar, pequeno gafanhoto. Sinto muito te informar, mas já era. A Ana tá falando, evolução permanente consciente, precisamos assimilar, aderir e acordar. Ai, que legal esse slogan, adorei. Vou usar isso, Ana. Aí o Damarcio já li. Sim, não, o pessoal falando que não sabe do que soft skills. Eu vou fazer a live. Vamos ver se no final de semana eu falo, porque a gente já tá com a agenda fechada, né? Até sexta-feira já tem conteúdo aqui. Que bom que você gostou, Ulisses. Mandou aí uma palminha. Que mais? Cadê? Ai, eu não tô conseguindo subir os comentários. Pera. Eu tinha uma preocupação, mas não tinha tanta noção de como trabalhar tudo isso. Eu tinha esta preocupação, mas não tinha tanta noção de como trabalhar tudo isso. Melhorei bastante depois de iniciar o LCE e venho evoluindo. Essa evolução, Ana, ela não para, tá? Ela vai continuar em você mesmo depois que você tiver terminado o curso. A Ana tá falando aqui da nossa formação, ela é aluna da formação Líder Coaching para enfermeiros, já, não sei se já tá terminando, mas já tem um tempinho. E eu fico muito feliz em saber
quando a gente recebe esse tipo de feedback, mas eu fico muito feliz mesmo em saber o quanto, em ver, enxergar isso, em receber o feedback dos nossos alunos e perceber o quanto isso é um grande diferencial. A formação Líder Coach para enfermeiros aqui do Instituto está transformando a enfermagem brasileira e é esse o trabalho que a gente está fazendo. A gente trabalha todo o empoderamento do enfermeiro, te mostro quais são as formas de você trabalhar a sua equipe para que vocês tenham muito mais resultado. A gente não pode nunca parar de evoluir. E o que há de mais moderno hoje em gestão e liderança para equipes de enfermagem é a liderança coaching. Então, todos os enfermeiros deveriam fazer esse tipo de curso, porque cai dentro daquela caixinha das soft skills, cai dentro da caixinha das habilidades que a gente não aprende na faculdade e que precisam ser desenvolvidas. O mercado vai te cobrar isso, a instituição vai te cobrar isso. E eu vou te falar algo maior ainda. A sua saúde vai te cobrar isso. Não precisa ser difícil, não precisa ser doença, não precisa trazer doença para você, sabe? Liderar, ser um enfermeiro, não precisa ser sofrido. A gente carregou aquele ranço, eu tenho um ranço disso, do negocinho, né? Trabalhar a enfermagem por amor, mas na verdade a gente faz a enfermagem com amor, por amor, bustica nenhuma. Eu quero trabalhar como enfermeira e ser muito bem paga por isso, porque eu sou uma boa enfermeira e é isso que você tem que pensar também. Então, não esquece nunca que o quanto você vale para o mercado depende do quanto você investe em você mesmo, do quanto você se valoriza como profissional. E não estou falando de se valorizar, falando motivacionalzinho aí, de ficar falando palavrinhas motivacionais no café da manhã, no espelho, não. Estou falando de você fazer por onde ser um profissional diferenciado. Tudo que eu te disse aqui hoje vai te ajudar, mas se você quiser ir além, se você quiser ir mais fundo e ser de fato um enfermeiro que faz diferença, eu recomendo fortemente que você aproveite a oportunidade para se inscrever essa semana na formação Líder Coaching para enfermeiros. A gente está com inscrições abertas até segunda-feira. Esse curso está transformando a enfermagem, está mostrando o poder dos enfermeiros, ensinando ferramentas para que você não adoeça, não sofra gerenciando equipes de enfermagem, porque não precisa ser difícil. Tá? Eu mostro lá que não precisa ser difícil. Tem como ser fácil. Então eu ensino ferramentas para você aplicar junto à sua equipe, desenvolver aquelas pessoas que estão ali esperando isso de você e com isso todo mundo tem muito mais facilidade em realizar o próprio trabalho e, enfim, em ter os resultados que a instituição tanto cobra da gente. Se você tem interesse em saber sobre a formação Líder Coaching, que está com as inscrições abertas até na próxima segunda-feira, você pode me mandar um direct aqui ou acessar o link na descrição do nosso perfil, se você está assistindo ao vivo. Pelo Insta, né? Na descrição do nosso perfil tem lá o link do curso com todo o conteúdo programático, o preço, o investimento, como que vai funcionar, o que você vai receber. Para essa turma tem 5 cursos bônus, você faz a formação e ganha mais 5 cursos, cada um com certificado. Então assim, não é por nada não, mas tá foda, tá muito bom o curso. E eu fico muito orgulhosa de fazer parte dessa revolução que está acontecendo na enfermagem. Eu de verdade acredito que o enfermeiro pode fazer diferença e o nosso trabalho aqui é justamente isso, convencer você de que você também é um profissional que pode fazer diferença, apesar de repente você estar na dúvida aí. Então eu te convido a fazer a formação logo, agora, nessa turma, fazer a sua inscrição na formação Líder Coaching para enfermeiros. Se você não consegue, não sabe o link, manda uma mensagem para a gente aqui na hora que terminar essa live. E eu te passo o link, alguém da equipe pode passar o link para você, ou então vai lá no perfil, tem lá o linkzinho azul, só clica lá, já garante a sua vaga, já faça sua inscrição, já começa a se preparar para a enfermagem do futuro, porque olha só, a era dos novos enfermeiros chegou. Quero ver quem não vai ficar para trás. Espero que você não fique para trás. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição no perfil aqui. Clica aí, mandando uma mensagem, a gente te ajuda com inscrição, te ajuda com, sei lá, se tiver alguma dúvida sobre o curso. Estamos à disposição aqui até às 9, tá bom? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Aí a Thaís está falando que foi bom o curso. A Fabiana está falando que foi forte. Eu gosto de incomodar. Eu incomodo, eu falo a verdade. Então, desculpa se foi forte, mas é porque a verdade precisa ser dita. A gente precisa sacudir a enfermagem, precisa mostrar que a gente tem como ser diferente, precisa, enfim,
É para isso que a gente está aqui, para te mostrar que você pode fazer a diferença e para te ajudar nisso. Tem alguma dúvida sobre o curso? Tá com dificuldade em fazer sua inscrição? Manda mensagem pra gente. Eu te ajudo. Até às 9 a gente tá ao vivo aqui. Depois disso a gente responde até amanhã cedinho. E eu fico por aqui. Amanhã eu vou fazer live também aqui. Então a live na sequência dessa aqui vai ser sobre como liderar pessoas difíceis. Eu espero que esse conteúdo te ajude, o conteúdo de hoje te ajude para que você possa acordar e perceber que seguindo esses 4 passos, vai ficar muito mais fácil de você alcançar os resultados que você tanto espera na enfermagem e que de repente não está conseguindo. Obrigada pela participação de todo mundo que ficou comigo aqui ao vivo, de todo mundo que participou, entrou e saiu e vai voltar. Se você que está assistindo a reprise, eu fico por aqui e eu volto amanhã para a gente falar sobre liderança de pessoas difíceis.